Olá! Vamos começar o Uberlândia de Ontem e Sempre, programa que busca mostrar história, memória e cultura de Uberlândia. O programa de hoje traz os processos e personagens do livro Registros para Sempre, projeto realizado pelo Museu Virtual Uberlândia de Ontem e Sempre. E no Prosa Mansa, Celso Machado relembra o bate-papo com Maria Inês Mendonça, a querida vovó Cachimbó. Esse é o primeiro volume de uma série que reproduz em livro registros de depoimentos que foram gravados para o programa Uberlândia de Ontem e Sempre. Nesta primeira edição, traz personagens que já nos deixaram, ligados à arte, mídia e cultura de nossa cidade. Na hora, não sei porquê, eu sentei, olhei pro Nóbrega, ele olhou para mim e ficou um vazio. Aí eu falei, tô de olho no senhor. E aí foi uma risada, porque era a época ao vivo, era tudo ao vivo. E aí, na semana seguinte, já veio no texto. Cleito entra, olha para Nóbrega, Nóbrega olha para ele e diz, tô de olho no senhor. Então, o primeiro bordão foi esse. São 20 histórias compiladas a partir do acervo que o Celso Machado tem composto ao longo dos anos, né? E com toquinhos assim, de algumas informações a mais, algumas pesquisas a mais, algumas observações pessoais a partir de outras pesquisas que eu fiz, né? Sérgio Finzer foi meu marido nós ficamos casados 30 anos, casamos em 1980. Ele faleceu em 2010. Quando nós casamos, o Sérgio trabalhava na CTBC. Ele trabalhava com informática na época. E antes disso, ele trabalhou muito tempo na Mogiana, ele trabalhou desde os 13 anos de idade. Mas desde menino, ele era um juntador de coisa... Falava coisa velha, né? Era coisa velha, qualquer coisa velha. Moeda, tudo que era antigo ele guardava. Primeira profissão, admitido tudo, telegrafista. Eu fui telegrafista no Mogiana. Eu sei telégrafo desde 10 anos de idade, que meu pai trabalhava, eu aprendia. Então, com 14 anos, eu era telegrafista na Companhia Mogiana. E trabalhei 9 anos. E depois, como que você entrou nessa atividade de antiquário? Como que apareceu isso na sua vida? Antiquário eu gosto desde menino, não sei de quem que eu herdei isso. Então eu era um juntador, guardava de tudo. Então o que eu conseguia não vendia, não trocava, ia só aumentando. Você tem ideia, quando eu tive Real Time, ali na Santos Dumont, eu tinha uns 6 cômodos com antiguidade e uns 4 com informática, né? E o que ele ficou feliz mesmo foi montar o antiquário. Aí foi a realização dele montar o antiquário. Então, interessante que hoje tem, inclusive, gente de idade nova, existe, assim,
pessoal de 12, 13 anos que vai, compra alguma coisa, gosta, e quer entender, vai lá, fica, tipo assim, uma parte do dia, vendo, perguntando, então eles têm interesse em conhecer também. No antiquário, cada objeto tinha sua história e ele gostava de contar essa história, de passar essa história adiante. Então eu acho que daí ele assim, levou a história de Uberlândia, da região, não só de Uberlândia, de toda a região, né, do tempo mais antigo, deixou pra gente essa história. Agora, o que essa atividade dá mais? Dinheiro ou satisfação? Mais satisfação, mesmo. É ótima essa ideia do livro, porque vai ficar um pouquinho, né, das histórias dele, né, porque ele tem histórias demais, desde menino, é muita história. Na verdade, são 20 personagens, né? Então, eu acredito que pelo menos uns 6 devam fazer parte da história da rádio em Uberlândia, né? E que são histórias curiosas. Você vê, a Rádio Educadora era uma referência cultural em Uberlândia, né? Assim, são histórias fascinantes. O Alfredinho vai contar pra gente um pouco dessa história de Educadora, que foi inaugurada com Ângela Maria em 53, né, Alfredinho? Perfeitamente. No dia 16 de junho de 1953, foi a inauguração oficial da Rádio Educadora de Uberlândia, com a presença da Ângela Maria, que era uma cantora que na época estava com todo o seu sucesso. Então, o Sr. Macir Lopes Carvalho, que era o diretor na ocasião, então contratou a Ângela Maria para que viesse fazer o show no auditório da Rádio Educadora na inauguração no dia 16 de junho de 1953. Depois do intervalo, vamos conhecer alguns personagens que estão no livro Registros para Sempre. É daqui a pouquinho. Já imaginou ter música e informação na palma da sua mão? Agora você pode! Dê um play em seus momentos com o aplicativo da Educadora FM. Se conecte à trilha sonora perfeita para o seu dia. Fique bem informado com notícias de Uberlândia, do Brasil e do mundo. Concorra a prêmios e muito mais. O aplicativo está disponível nas plataformas Android e iOS. Educadora, dê um play agora! O interior de Minas Gerais e de Goiás tem uma cultura muito rica. Rica em histórias, hábitos, costumes, folclore, arte e brasilidade. A Close traz um novo olhar sobre conteúdo, produzindo programas que retratam o Brasil e sua gente. Close, uma produtora do interior que tem muito interior para mostrar. Depois de trabalhar, que bom que é relaxar, curtindo esse sossego. E pra me refrescar, quero saborear o sabor mais brasileiro que há. Quero Guaraná Mineiro, quero Guaraná. Quero Guaraná Mineiro, refrescar meu corpo inteiro. Quero Guaraná Mineiro, quero Guaraná Mineiro. Guaraná Mineiro, sabor único. Agora vamos conferir alguns depoimentos de figuras ilustres da nossa cidade, que estão na primeira edição do livro Registros para Sempre. Nininha Rocha, né, a grande Nininha, que eu tinha um carinho enorme por ela. A Marinês Mendonça, a vovó Cachimbó, que foi uma grande amiga, né, que eu convivi durante muitos anos com ela. O Clarimundo Campos, que foi o cronista do Correio, né.
divertidíssimo. Quem mais? A dona Julieta Cupertino, que eu também tive a honra de conviver um pouco e sou amigo de várias netas dela, né? Então são histórias assim, bem fascinantes, né? A esposa não tem nada a ver comigo antes de eu casar. Depois que eu casei, eu nunca pulei a cerca, nem coisa nenhuma. Eu fiquei só no pastinho, rapaz, só no pastinho. Eu gosto do movimento em busca de educação, em busca de procurando a arte. Todo esse movimento eu sigo com muito interesse. O Chico é uma figura fantástica, né? Mecânico, e tocava tuba na banda municipal. Foi até preciso no livro explicar o que é tuba, porque hoje acho que pouca gente sabe o que é tuba, que é um instrumento de sopro que remete um pouco ao trombone e por aí. E o Chico era uma figura maravilhosa, né? Quando ele gravou conosco, ele tinha 90 anos, desceu a Saraiva a pé, chegou lá na Close, que já era na Eduardo de Oliveira, né? E conta aqueles casos com a simplicidade dele. Então, nessa reverência ao Chico, a gente também está prestando a nossa homenagem, valorizando o trabalho de todo mundo que fez e faz parte da banda municipal, que tem tantas e tão boas histórias. E eu, como criança, me lembro demais de ir na Praça Tubal Vilela aos domingos para ver a banda tocar e a banda passar. Aqui mesmo em Uberlândia, antigamente, hoje não tem mais isso, mas antigamente a gente saía do mercado e vinha até na Praça Tubal Vilela, que era o único lugar que tinha coreto, tinha tudo, né? Naquele tempo não tinha televisão, não tinha nada. A maioria das famílias estavam lá, esperando a banda. E muitos vinham acompanhando a banda tocando, e muitos iam descendo. Muita gente pode contar isso. Descia atrás da banda, é como se para ver a banda passar. Tem um critério de importância, de riqueza, um critério político para essas pessoas. Então, tem uma intenção de mostrar realmente realizações, importância da vida daquela pessoa, muitas vezes, como é o caso do Vovô Chequeada, dentro de uma simplicidade, entendeu? Quase ingênua diante da vida, mas uma vida rica, repleta de realizações, né? 105 anos. Forgado, rico, estou ricaço, ó. O que eu quero mais? Só é de tempo eu tô mais milionário, né? Mas e como que o senhor consegue ter essa saúde? Uai, fala com Deus. Comida. Ninguém quer comer toicinho mais, eu fui criado com toicinho e rapadura, gente. Muita história boa, sabe? É muito bom, né, deixar, porque meus netos vão ter esse livro, né? Não vai ficar perdido. A história não vai ficar perdida, né? É bacana isso que o Celso faz, porque muitas vezes são pessoas que cairiam facilmente no ostracismo, né? no anonimato, que se alguém como o Celso, né, não pegasse isso, não trouxesse, não mostrasse a importância daquela pessoa para Uberlândia, para o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento das comunicações em Uberlândia, isso ia ficar esquecido na história, né? Esse livro pode, inclusive, ter mais edições com mais pessoas, que eu conheço muita gente que tem muita história também.
que talvez não dá para estar num livro só, né? É o hino de Uberlândia, que eu termino todas as minhas apresentações com ele, e o hino nacional. E eu, antes de ir para Júpiter, quero ter o prazer de deixar ele gravado. Daqui a pouco, Celso Machado resgata um bate-papo com Maria Inês Mendonça. Não saia daí! Já imaginou ter música e informação na palma da sua mão? Agora você pode! Dê um play em seus momentos com o aplicativo da Educadora FM. Se conecte à trilha sonora perfeita para o seu dia. Fique bem informado com notícias de Uberlândia, do Brasil e do mundo. Concorra a prêmios e muito mais. O aplicativo está disponível nas plataformas Android e iOS. Educadora, dê um play agora! Do Brasil, Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, Cajubá é a minha paixão. Rende muito mais, o melhor sabor. Aqui tem qualidade com muita tradição. Café tem que ser Cajubá. Esse eu não troco não. Café tem que ser Cajubá. Ela era conhecida como Vovó Cachimbó, a alegria da criançada. Animava festas, produzia teatros e contava histórias. E que histórias! Hoje, o engenheiro de história Celso Machado relembra uma entrevista com Maria Inês Mendonça, a dona dessa linda personagem que foi a Vovó Cachimbó. Olá! O nosso bate-papo de hoje é com uma personalidade muito interessante. Ela não tem nenhum neto, mas é uma avó muito querida. Conosco aqui hoje, Maria Inês Mendonça, a Vovó Cachimbó. Maria Inês, conta pra nós como que deu esse lado artístico na sua vida. Olha, eu acho que algumas pessoas nascem com alguns dons de Deus, né? E outros a gente vai fortalecendo no decorrer da vida. Eu sempre tive o dom da memória. Então eu sempre guardei muito tudo que me diziam, tudo que me contavam. E em 1988, mais ou menos, houve um concurso aqui para que se descobrisse o contador de histórias, né, promovido pela Secretaria de Cultura, pelo Circo Itinerante, pela Biblioteca Pública. Então eu entrei nesse concurso porque eu pensei, contar histórias, eu adoro contar histórias, eu guardo muitas histórias, né, da infância que os pais, os avós contavam. Ganhei o concurso, criei a personagem da Vovó Cachimbó e a partir daí eu vim contando história, fazendo a minha alegria e a alegria de quem gosta de ouvir. E onde que a Vovó Cachimbó tem se apresentado? A Vovó Cachimbó se apresenta onde ela é chamada, e às vezes até onde ela não é. Então eu vou a bibliotecas, eu vou a escolas, a hospitais, ao teatro, né? Ultimamente ela anda se apresentando mais no teatro. E o seu trabalho já está ganhando assim, um ar regional também, ou está só, por enquanto, localizado aqui em Uberlândia? Não, eu trabalho muito fora daqui também. No mês passado, eu fui com o personagem, com a Maria Inês e com o personagem da vovó, até Rondonópolis. Auxiliar o pessoal lá, começar um novo grupo de contadores de histórias.
Você tem um trabalho muito interessante que é o Porta Aberta, Semente Plantada. Né? Esse foi um projeto, História Contada, Porta Aberta, Semente Plantada. Foi um projeto muito antigo, que era fazer um resgate mesmo desses causos que ainda sobrevivem aqui na nossa região do Triângulo Mineiro. Então, quando o projeto foi aprovado pela Lei Estadual de Incentivo e teve o apoio e o patrocínio do Instituto Algar, né, nós pudemos ir a campo. Então, fizemos essa pesquisa, a Fabíola Benfica participou da pesquisa, descobrimos muitos contadores de histórias que ainda têm uma memória excelente, apesar da idade, sabe? Em Ituiutaba, nós entrevistamos uma senhorinha de 99 anos, que nos contava casos, enquanto fumava o cachimbão, assim. E disso resultou uma peça de teatro, que foi montada no ano passado, que inclusive teve vários músicos da cidade, como Luiz Salgado, Dedé Aires, né, e outros artistas aqui da região, junto. Então foi uma peça que misturou a história na oralidade, bonecos contando história, histórias cantadas em prosa e verso pelo Luiz. E para esta peça nós tivemos 5 histórias selecionadas, mas ficou muita coisa ainda, muita coisa boa de ser aproveitada. Fizemos outro projeto que foi também aprovado e contou novamente com o apoio do Instituto Algar, e vai ser lançado agora o livro História Contada, Porta Aberta, Semente Plantada. E essas histórias, elas têm algum tema assim que predomina mais? História de assombração. Impressionante como o mineiro gosta de história de assombração. Tem muita história engraçada, sabe? Tem muita história de amor, tem muita história de casos assim que eles juram que aconteceu de verdade, história de pescador, né? Mas tem muita história de assombração, de lobisomem, de mula sem cabeça. E eles também juram que é verdade. E nessa experiência sua de ouvir essas histórias, você já sentiu medo também? Ah, sempre, né? A gente tem que deixar a imaginação viajar. Quando você ouve histórias, tem que colocar para fora aquele seu lado criança que escondia debaixo da coberta para não ouvir e ainda assim queria mais. O que você acha que é mais importante para uma pessoa ser uma boa contadora de história? Ouvir. Você tem que aprender a ouvir bastante para depois se expressar, né? Então, ouvido é essencial. Ouça, ouça. Aí depois vem algumas coisas, assim, o prazer de contar, né? Saber preparar um espaço, no caso, quando você vai trabalhar com crianças. E ter disposição para pagar mico também. E nesse trabalho, quem que é o público assim que presta mais atenção? É as crianças ou tem adulto também? Ai, Celso, isso é muito interessante, porque assim, o trabalho fizemos inicialmente pensando nas crianças, mas o nosso público maior tem sido adulto, jovens e adultos. É impressionante, assim, quando fazemos sessão à noite, os pais vão levar as crianças, parece que assim, os pais saem dali, sabe, remoçados, motivados, né? E todo mundo também depois tem um caso para contar, vai até a gente no palco, conta outra história. Inclusive nós estamos agora contando outra história, que é o casamento da Dona Baratinha, que também é um trabalho incentivado pelo Instituto Algar. E com o casamento da Dona Baratinha a gente trabalha com bonecos. Contamos essa história, que é uma história muito antiga, de uma maneira muito atual, bem contemporânea, né, trazendo para o dia a dia aqui. E a mesma coisa se dá, tanto as crianças quanto os pais, os jovens se divertem muito. Você tem algum trabalho de orientar, ensinar pessoas a contar histórias? Não? Sim, sim. Sempre eu sou convidada para participar de palestras, de workshops. Estou à disposição. Inclusive, em cada um desses projetos que foram aprovados, fez parte uma oficina. Em cada cidade onde a gente se apresentava, foi aberta uma oficina gratuita para pessoas que quisessem aprender algumas técnicas de contar história. E assim, né? Não vou nem dizer ensinar, mas assim, repassar um pouco da experiência que 20 anos
de contadora de história te dá, né? Tem diferença entre história e causo? A história, esse termo é muito abrangente, né? Eu posso contar uma história europeia, história dos contos clássicos, contos de fada, como a Rapunzel, uma fábula onde os bichos falam. Ou posso contar também uma história que é passada aqui na nossa região. E outra, ainda posso fazer mais, eu posso contar uma história onde eu introduzo ali noções de literatura, de história do Brasil, história mundial, né? E isso é passado de uma forma muito gostosa. Marinês, muito obrigado. Foi um prazer muito grande te receber aqui e nós ainda vamos colocar algumas histórias que você já ouviu aqui para mostrar para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder usar esse espaço de divulgação do trabalho, que é raro, né? Grata. Muito obrigado. E continue com o seu trabalho, que é um trabalho muito tocante e de muito valor para enaltecer o lado bom e o lado humano das pessoas. Muito bom ouvir isso. Até a próxima. O programa já acabou, mas você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. E se tiver alguma sugestão de matéria, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Semana que vem o programa é dedicado à 16ª edição do Almanac Uberlândia de Ontem e Sempre. E no Prosa Mansa, Celso Machado conversa com o empresário Claudionor Coelho, conhecido como Pestil. Então anota aí, domingo às 10h30, aqui na TV Paranaíba. Te espero!